Seja bem-vindo ao nosso canal para você que está aí pela primeira vez. Qual que é o objetivo desse canal? Fazer com que as pessoas entendam de forma bem fácil, bem prática, o Evangelho, as Escrituras Sagradas, para que as pessoas venham a ter mais conhecimento sobre o reino de Deus e sobre a vida de Jesus, como ele realizaria os milagres, qual que é a vontade dele, o que fala sobre o reino de Deus. Vamos falar muito mais sobre os vídeos que vamos postar parte a parte. Hoje nós vamos tratar aqui do Evangelho no livro de João, capítulo 6. Então, se liga aí para que você não venha perder nenhuma partezinha. Qualquer coisa, vocês compartilham com seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que gosta de ouvir a palavra de Deus e querem aprender ainda mais. Vamos lá. Está escrito assim, ó. João, capítulo 6, versículo do 1 adiante. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia e tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Que sinais é esse? As curas. As curas que Jesus realizava sobre todos os enfermos que vinham ter com ele. Vamos lá, versículo 3. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Foi no monte, se assentou lá, porque ele já ia começar uma mensagem ali, ó. Versículo 4. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, que era um dos seus discípulos, né? Ele disse assim, ó: onde compraremos pães para lhe dar de comer a essa multidão? Jesus é bem interessante nessa parte aqui, ó. O que ele fala, o mestre? Ele fala: aonde a gente vai arrumar pão? Porque o pessoal já estava ficando com fome ali, já estava ficando com sede, num certo período ali que já estava no local ali, naquele monte. Aí o versículo 6 fala assim, ó: mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Quando Jesus ele faz aquela pergunta para Filipe, fala, ó, aonde é, Filipe, que a gente vai arrumar pão para alimentar toda essa multidão, que já tinha aproximadamente 5.000 pessoas ouvindo ele naquele monte. Aí, só que no versículo 6, ele já começa a treinar os seus discípulos. Ele faz aquela pergunta para estar ensinando eles a questão da fé ali, sobre o milagre. Olha o que vai acontecer mais adiante. Ó, vai despertar a sua curiosidade aqui. Por que Jesus fez aquela pergunta, sendo que no mesmo versículo fala assim, ó, ele sabia já o que ia acontecer ali, ó. Ele já sabia o que ele ia fazer, só que ele fez essa pergunta. Versículo 7, Felipe lhe respondeu, ó, 200 dinários não seriam suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Vamos dizer assim, nos tempos de hoje, ó, nem que se nós tivéssemos aqui 400 reais, a gente não conseguia talvez alimentar toda essa multidão aqui com um pedaço de pão aí. Versículo 8. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Havia um jovem lá que estava carregando, imagina eu, um bornalzinho ali, uma sacolinha que a mãe dele deve ter colocado para ele estar ali, né? Falar, ó, você vai longe lá ouvir Jesus também, vamos estar junto, vamos levar um bornalzinho ali, que antigamente bornal, para quem não sabe, né? Eu já estou aí na faixa dos 41 anos de idade. Era uma coisa que as mães da gente faziam, uma sacolinha para colocar o lanchinho dentro. O lanchinho, o suquinho para ir na creche, para ir na escola. Então eles davam isso pra gente. Isso me traz lembranças, né? Boas lembranças. Aqui ele fala assim que ele carregava isso com ele. Os pães e os peixinhos, ó, 2 peixinhos pequeninos e os 5 pães. Só que o discípulo, quando identifica aquilo na vida de jovem lá que estava no meio da multidão, aí você vê o versículo 10, o que Jesus vai fazer, porque Jesus ele sabia de todas as coisas, o Espírito de Deus habitava nele, ó. Então Jesus disse assim, ó, fazei que o povo se assente. Primeiro ele falou, ó, todo mundo que está em pé aí, começa a se assentar aí. Pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 pessoas. É o que está relatando aqui no versículo 10. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, o que seria dar graças? Ele pegou o pão, levantou no alto assim, num ato profético, né? E agradeceu. Fez uma oração de agradecimento ali ao Pai por aquele alimento. E em seguida, ó, ele dado graças, repartiu-os
entre os discípulos e para que estavam assentados, da mesma maneira se fez com que os peixes, tanto quanto desejaram. Tipo, começou a multiplicação dos peixes e dos pães, naquele momento que ele deu graças ao Pai, em oração. Imagina ele olhando para o alto, levantando o pão, levantando os peixinhos ali, em uma oração de agradecimento. Aí começou a multiplicar aquilo que estava na mão dele. Versículo 12, quando estavam fartos, satisfeitos, disse Jesus aos seus discípulos: agora recolham os pedaços de pão que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, sobrou ainda 12 cestos da multiplicação. Os discípulos ajuntaram e colocaram dentro desses 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Entenda bem, toda vez que Jesus realizava todos aqueles milagres, antes dele realizar aqueles milagres, ele tirava um tempo no monte em oração. Ele ensina muito isso para sermos seguidores, discípulos dele, para tirar momentos de oração. Naquela época, o monte ele servia, de certa forma, para fazer aquela reflexão em oração, que era um lugar que não tinha nada para roubar a atenção naquele momento especial que ele se consagrava. Essa consagração seria uma das bases de oração. E outro fator da consagração é o jejum. Mas naquele momento ali, para que nada roubasse a atenção dele, ele ia para o monte. Aí Jesus, no Evangelho, você vai ver mais adiante que ele ensina você a entrar no secreto. O secreto seria o seu quarto ou um outro local que outras pessoas não tenham acesso, para ficar só você e Deus fazendo aquela reflexão e conversando com ele, acreditando que ele está te ouvindo. Versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir a levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. 6. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles no barco. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios de distância, já estavam navegando, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então chega um momento ali que ele faz diferente. Enquanto os outros estão navegando, ele vai e começa a andar sobre as águas até os discípulos que estavam no barco. Só que veio uma tempestade terrível, começou a chacoalhar o barco, eles ficaram com medo, e Jesus andando sobre as águas, aparece ao longe, aí eles ficam com mais medo ainda, ele fala: não tenham medo, sou eu, Jesus. Então vamos dar continuidade no versículo 20, e tranquilizou aquele pessoal no barco ali, os homens que estavam ali. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós, foram sozinhos para outro local. Versículo 23. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão. Tiberíades é o nome de uma cidade. Eles chegaram daquela cidade ali, após o Senhor haver dado graças. Então eles foram, um grupo de pessoas vieram de outra cidade ao encontro de Jesus, vieram de Tiberíades. Só que chegou lá, não encontrou no local que ele já estava ensinando, explicando, onde ele deu graças e multiplicou os pães. O povo começava a seguir ele. Olha o versículo 24 aqui, Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegasses aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vocês, me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes, vocês ficaram satisfeitos.
Olha ele falando em parábola aqui, ó, em mistério, ó. Vou repetir esse versículo, ó. Jesus respondeu a ele, dizendo assim, ó: em verdade vos afirmo, eu estou te dizendo, vocês me buscais não porque vistes somente os sinais, os milagres que eu realizei, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. 27, é o versículo 27 agora. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Comece a realizar as coisas não somente pelo alimento terreno aqui na terra, né? Os alimentos que você come, bebe, somente pelas coisas, pelas conquistas que você vai obter, a sua casa, entre outras coisas, né? Não trabalhe somente por isso, mas trabalhe aqui, ó, pelo alimento eterno. Quando ele fala do alimento eterno, ele está falando para realizar as boas obras que o Pai deseja que nós façamos. Uma delas é semear o Evangelho, lançar a semente da palavra na vida das pessoas para que elas cheguem ao entendimento sobre o reino de Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que ele realiza, sobre o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que assim nele crer. Então ele fala assim, ó, vocês estão me buscando agora não são somente pelo alimento físico, mas sim sobre mim, porque eu sou o pão da vida, que ele vai falar aqui na frente, ó. Versículo 21. E sobre o selo que ele fala, que está sobre ele, esse selo é o Espírito Santo de Deus. Lembra nos capítulos anteriores que quando ele desce o Rio Jordão, ó, eu fazendo uma recapitulação aí, ó, fazendo um review. Lá atrás, nos capítulos anteriores que eu ensinei, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista os vídeos anteriores aí, ó. Jesus, quando ele é batizado nas águas ali no Rio Jordão, aí abre-se ali, soa do céu uma voz, fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Mas a Bíblia fala que quando ele está sendo batizado, desce sobre ele ali, sobre a cabeça dele, repousa e some, porque já fica na vida dele, um ato simbólico e profético que é o Espírito Santo de Deus. E a partir dali, ele não faz as coisas por ele mesmo, ele é auxiliado pelo Espírito Santo de Deus a realizar os milagres. Ali mesmo eles são Deus. Lembrando que o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus. Entenda isso, é o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu vou explicar mais adiante. Versículo 28. Então eles questionaram Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes aconselhou: a obra de Deus é esta, que creiais, que creiam naquele que por ele foi enviado. Creio em quem? No Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e que foi o próprio Deus Pai que o enviou. Porque esse motivo o desafiaram: que sinal poderá realizar para que o vejamos, para que nós vejamos e creiamos em ti? Alguns questionaram aí: que obra você fará? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito: eles lhe deu a comer o pão do céu. Ali ele lembrou da obra que Moisés, quando tirou o povo do Egito, né, recebeu o maná do céu. O pessoal estava com fome e tudo. Aí Deus permitiu que fossem alimentados pelo maná. Ali representa ali um pão, na época, né? Alguns historiadores falam que tinha um sabor um pouco semelhante a um pão de mel, que alimentava o pessoal, que vinha toda manhã sobre a vida do povo. Versículo 32, ó. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não foi Moisés que deu aquele maná, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos então sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, ensinou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus se revela como sendo um alimento espiritual, aquilo que vai saciar a alma da pessoa. Diante disso, Jesus ministrou-lhes então, né? E versículo 36. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creram. Muita gente que viu ele acabou ainda não crendo, mesmo vendo milagres naquela época, não creram. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai, o Senhor, Deus Pai, der a ele, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma excluirei.
O que ele ensina aqui? Ó? Não sei o seu estado que você está hoje, mas se você crê em Jesus Cristo e se achegar a Ele, de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Ele quer te cuidar, Ele quer cuidar de você como um bom pastor cuida de uma ovelha. Versículo 38, ó. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele veio com um propósito, Jesus. Ele não desceu do céu à toa. Ele veio num propósito de salvação, um propósito de ensino, de apresentar o reino de Deus que é chegado a vós, que eu já tenho mencionado nos capítulos anteriores ali. Ó, e essa é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, e não perca nenhum de todos aqueles que me deu. Ó, Jesus falava, o Pai falou a Jesus, Jesus compartilhou a gente, ó. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que não perca nenhum de todos os pequeninos que ele deu a ele, mas que eu os ressuscite no último dia. A Bíblia menciona também que Jesus é o bom pastor e faz menção que nós somos como ovelhas sendo cuidada por ele. E ele fala ali para não perder nenhum dos pequeninos. Essa é uma das vontades do Pai. Nós podemos fazer para que se ajude na seara, na obra do Senhor, compartilhando o Evangelho, aconselhando aqueles que não conhecem ainda. E os que já conhecem, a gente fortalece a fé deles, compartilhando coisas que ainda... Aqui, ó. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos pequeninos que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. No último dia, essas pessoas que creem em Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, que entregou essa vida a Ele mediante a fé, né? E o que acontece? Que no último dia, vamos dizer que chega o dia da senha nossa, que a pessoa morre, descansa aqui na terra, de alguma forma ela vem a morte sobre ela. Só que essa morte, ela não é uma morte duradoura, ela é uma morte passageira por aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Por quê? Eu vou te explicar. Fala que após essa morte, da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e depois ficou 40 dias aqui na terra, que você vai ver no livro de Atos que fala sobre isso, no livro de Atos dos Apóstolos. Depois que ele ressuscita, aí fica 40 dias, sobe, aí depois em seguida ele tinha derramado o Espírito dele sobre toda a terra, o Espírito Santo de Deus, que está no livro de Atos capítulo 2, olha só, estou te dando uma referência onde está escrito. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo começam a falar sobre a obra do reino de Deus, sendo ali lideradas por Pedro e outros discípulos, começa a formar as primeiras igrejas ali na terra. No livro de Atos você vai ver isso. Só que essa morte que a gente passa, a morte física, fala que quando a gente passa por esse período, a gente passa depois por um julgamento em Cristo Jesus, né? Vai ser o Kairos dele ali, um tempo de julgamento, que a gente é guardado. Praticamente ali a gente vai entrar no céu, numa vida eterna. A gente passa por um outro plano de salvação ali. Então, a partir dali, tudo que você realizou de bom aqui na terra, a Bíblia fala que essas obras serão pesadas aos olhos de Deus ali, e aquilo que é agradável aos olhos dele, a gente vai receber uma coisa chamada galardão. O galardão são prêmios específicos de acordo com as nossas obras realizadas aqui na terra. Olha que estudo profundo que eu estou te ensinando aqui, ó. Versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todos aqueles que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no terceiro dia. É isso que está escrito aqui no versículo 40. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ó, os judeus daquela época, os religiosos já testificando ali, sabendo sobre o que aconteceu ali, e aí questionando Jesus, porque eles não acreditavam que ele era o Messias, o enviado. Versículo 42. E comentavam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer que ele desceu do céu? Aí no versículo 43, ó, por essa razão Jesus assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus.
Só ele viu ao Pai. Quem que é esse? Jesus Cristo, que veio do Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem disse isso? Jesus. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida do mundo é a minha carne. Ele está falando de forma simbólica e profética aqui, ó. 52. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam, reclamavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não tinham entendido ainda o que Jesus estava dizendo. Então eles falaram dessa forma. Versículo 53. Então Jesus vos advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós, não terão a vida dentro de vocês. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum, enquanto ele ensinava no templo para os judeus, os fariseus, todos os religiosos daquela época que tinham com ele ali, ele compartilhou ali então no templo. Versículo 60, portanto muitos dos seus discípulos ao ouvirem isso disseram, dura é essa declaração, é essa mensagem, quem poderá compreendê-la? Aí quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-se-os, instruiu-os. Isso vos escandaliza? Isso está escandalizando vocês, o que eu estou dizendo? Jesus falando aos seus discípulos. O que acontecerá quando vocês virdes então o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Tipo, então o que vai acontecer quando vocês me verem ser elevado, sendo conduzido, né, para o lugar que eu estava antes, para o céu, se isso já está escandalizando vocês? Então, ó, ele continua dizendo, Jesus, ó, é o Espírito quem dá a vida, é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que ele estava dizendo aos discípulos ali, ó, o que eu falei foi uma linguagem simbólica e profética. Não que vocês de fato vocês vão comer da minha carne. Não que de fato vocês vão beber do meu sangue. Mas representa ali uma união. Representa ali uma comunhão comigo. Vocês tendo parte comigo, vocês vão fazer parte do meu banquete. Que é uma das referências da Santa Ceia ali na frente. Quando ele faz um ato profético que fala, esse é o meu pão, essa é a minha carne, que é o meu corpo, entregue por vós. Aí o cálice é esse é o meu sangue. Ali ele vai falar mais adiante sobre a Santa Ceia, que é um ato profético, um memorial que a gente faz nas igrejas, lembrando sobre a obra de Jesus aqui na terra, referente à salvação, referente à ressuscitação, referente ao reino de Deus, sobre o momento que ele virá também resgatará a sua igreja. Então tem vários símbolos ali de um ato profético que ele fala sobre esse pão, esse sangue, que é um momento, entenda isso, ó, resumindo, ele fala sobre você ter essa comunhão com ele, você ter essa intimidade com ele, quando você participa. Só que Jesus, muitas das vezes, ele falava por parábolas, e em seguida ele explicava essas parábolas aos seus discípulos, aos que realmente tinham vida com ele. Versículo 64. Entretanto, existem alguns de vós que não creem ainda em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e os que iriam lhe trair ainda.
E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concebido por meu Pai. Ele já sabia antes de tudo, gente, as pessoas que iam trair ele, as pessoas que não iam trair ele, as pessoas que realmente o amam e o adoram, as pessoas que não querem ter parte com ele. Então, mas ele continua no plano a viver o propósito aqui na Terra. E uma das coisas que ele quer é ter um relacionamento conosco, mediante o quê? Orações, entender ele através da palavra, ter essa comunhão. E ele vai se revelando a mim e a você na medida dessa busca. Ó, versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Ele orientou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para onde iremos se somente tu tem palavras de vida eterna? Então, após aquele sermão, após aquela instrução, após aquela correção, eles chamaram a atenção daqueles que estavam próximo dele, começaram a sair pessoas e parar de seguir ele. Muitas pessoas pararam de seguir ele naquele momento. Aí onde eles falam: dura esse sermão, né? Aí ele começa a explicar mais a eles. Aí eles falam assim: mas vocês também vão embora, os poucos que ficaram ali? Aí Pedro, ele se manifesta dizendo assim: Senhor, mas para onde nós iremos se somente tu tem palavras de vida eterna? Somente o Senhor tem palavras de salvação, somente o Senhor pode mudar a nossa situação. Para onde que a gente vai, sendo que o Senhor é o bom pastor? Olha só, versículo 69. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu aos 12? Todavia um dentre vós é um diabo. Jesus, ele ainda fala: não foi eu que escolhi entre vocês os 12 para se tornar meus discípulos, os futuros apóstolos? Só que um de vocês é o diabo. Quando ele fala um de vocês é o diabo, tipo, um de vocês vai ser usado pelo diabo para me trair. E quem que era esse? Lá na frente você vai ver ali que é Judas Iscariotes. Versículo 71, falava de Judas, Jesus falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então acabamos aqui por um momento o nosso capítulo 6. Não perca o capítulo 7, que ainda vai ser mais interessante ainda, vai se revelar mais ainda a vida de Cristo em você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acredita que gostem de aprender mais sobre os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Forte abraço e até a próxima.